Olá, boa noite, feliz semana para você, net espectadora aí da Tocantins TV. Iniciando mais uma semana de entrevistas e hoje nosso programa está muito especial porque nós vamos falar de algo que vocês, net espectadores, estão indo, estão participando e com certeza esse programa vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Mas antes eu gostaria de agradecer a sua participação, você que já está aí nos esperando durante todo o dia, mandando o banner do programa, mandando os convites pelo WhatsApp. Eu tive um retorno maravilhoso, eu gostaria de agradecer aí o seu carinho e o seu compartilhamento, que é muito importante aqui para o meu programa. Eu falo hoje sobre otite de verão, né? Mais conhecido como aquela água que vai no ouvido, aquela dorzinha que começa. E sobre isso eu falo com o doutor Hugo Rodrigues, que é otorrino, que vai aqui nos esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Boa noite, doutor Hugo, tudo bem? Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você, falando sobre saúde, né? Promoção de saúde é sempre muito bom. É sempre muito importante. Pessoal, nós já vamos ver aqui quem está online com a gente. Eu gostaria que você falasse colocasse aí de onde você está falando, se nos dá o retorno aí do nosso áudio e da nossa imagem, para que a gente possa fazer um programa com qualidade e um programa bem bacana também. Eu já tenho aqui, doutor, algumas pessoas nos dizendo boa noite. A Letícia Ribeiro, o Kelvin, eu já vou pedir a Rita para já compartilhar aí o programa nas redes sociais do doutor e vai trazer aqui também o celular do doutor para que ele possa acompanhar. O Tiago Sertão, que é seu paciente, né? O Kelvin, o Joel Teixeira. E é isso, a Aline, que também acabou de entrar de Araguaína. Áudio tá ok, pessoal? Estão aí nos ouvindo com qualidade e a imagem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o nosso tema. Bom, julho, né, é o mês de férias, é o mês onde o nosso verão, que nós temos verão até na chuva, mas o mês de julho, o nosso verão é quente mesmo, né? A temperatura aí chega mais de 35 graus, então o pessoal acaba procurando o lago, procurando a piscina, procurando as praias de água doce, que o Tocantins é muito rico dessas belezas naturais. E acontece que algumas dessas pessoas acabam tendo infecções no ouvido, né? Mais conhecido como otite de verão. Por que é a causa dessa otite? Denise, o que acontece é como você falou, né? Nós estamos numa época de férias, onde as pessoas, para aliviar do calor, procuram lago, procuram a piscina, né? Isso não tem nada de errado, não tem nada de mais, só que o excesso de água dentro do ouvido e o acúmulo dessa água dentro desse ouvido, ele vai causar essa otite de verão, mais conhecida assim no meio médico como otite externa, né? Que ela acomete a parte externa do ouvido por causa do acúmulo dessa água. Aliás, é bom a gente até já classificar aqui que tem vários tipos de otites, né? Isso. Para o telespectador aqui, né, que está nos acompanhando, de uma forma bem simples, basicamente a gente divide dois tipos de otite. Existem outros tipos, mas as mais comuns são as otites externas, que são da parte externa do ouvido, acomete a parte externa do ouvido, e a otite média aguda, que é na parte mais interna do ouvido, a parte do tímpano, né? Vem de etiologias, ou seja, de causas diferentes, né? Nessa época de banhos de piscina, rios, a que mais acomete as pessoas são as otites externas, que é por causa da entrada de água, né? E geralmente a otite se dá somente por a entrada de água ou qualquer outro tipo? Um exemplo, eu costumo, quando eu estou viajando de avião, às vezes, nem sempre, eu sinto um zumbido no ouvido. Isso é otite? Não, a gente não classificaria como otite.
No caso, nem sendo recorrente, toda vez que você viaja? Não, vamos abrir um parênteses aí no avião, né? O avião, o que é que acontece? Algumas pessoas, na altitude, nessa diferença de pressão, por uma disfunção na tuba auditiva, que é uma estrutura que a gente tem no ouvido, que equaliza a pressão interna do ouvido, sente o zumbido, uma sensação que o ouvido está cheio, que a gente chama de plenitude, né? E isso pode acontecer tanto em mergulhos, quanto em voos, né? Por causa da diferença de pressão. Isso. É porque quando eu estava fazendo a pesquisa e mandando os convites, essa foi uma pergunta. Uma das perguntas. Porque assim, o que é otite, né? Então, o que eu sinto quando eu estou dentro do avião, aquela pressão. Aí essa pressão, tem alguns pacientes, por exemplo, que viajam gripados. Aí a diferença de pressão pode causar uma otite. Por quê? Essa tuba auditiva ela não consegue equalizar essa pressão de forma correta e aí você pode ter uma inflamação interna no ouvido por causa de um voo, né? Mas no caso, se você estiver gripado, com a sinusite, pode acontecer. Que bacana. Bom, aqui já entrou com a gente, pode acompanhar aí, pode ficar à vontade, doutor, que o nome do programa é Entrevista Aberta, porque nós interagimos com o nosso... Nós temos também um nome especial, que é Netos Espectadores, não é só a sua especialidade, que é difícil de falar, né? Tá certo. Então, aqui você pode ficar à vontade, pode olhar para o celular, pode responder aqui os nossos internautas. A Aline, boa noite. A Kelly, a Joelma e o Carlos Quirino, que acabou de entrar. Bom, vamos dar aqui continuidade. Tem também uma ação que geralmente muitos fazem, eu já fiz até com meu filho, né? Entrou água no ouvido. Aí o que a gente faz? Coloca na boca um pouquinho de água, né? Boceja, esquenta ela, aí joga no ouvido e vai lá e balança. O que isso pode causar para uma pessoa ficar fazendo isso com frequência, por exemplo, no lago, vai acampar e não entra só uma vez água no ouvido, com certeza, né? Não, na verdade, isso é um método que, na verdade, não vai ter um sucesso adequado na retirada dessa água, né? Então, assim, uma forma simples que a gente comenta com o paciente, orienta o paciente, é que ele incline a cabeça, né, puxa a orelha delicadamente e deixa essa água escorrer naturalmente. Às vezes, essa sensação que tem água, líquido, essa sensação de plenitude não sai por completo, porque às vezes o paciente está com um excesso de cera no ouvido, né? E aí ele não vai ter esse alívio com essa manobra que eu expliquei aqui. Aí, infelizmente, só indo no otorrino para a gente fazer a remoção desse excesso de cera. Mas, do contrário, a maioria das vezes, só fazendo essa manobra, tendo um pouquinho de paciência, funciona. Cera também, doutor, foi um assunto muito perguntado quando eu estava enviando o convite. Para que existe o cotonete? Porque, assim, alguns médicos falam, olha, não limpa o ouvido, deixa o ouvido porque a cera protege. Aí o outro, você vai no otorrino, às vezes fala assim, nossa, mas tem cera demais. Então, qual é ali o que é muito também é exagerado, o que é exagerado não é saudável, né? Como fazer aí para manter o ouvido saudável e protegido? A cera, ela está no ouvido da gente para dar uma proteção, principalmente na água, quando a gente entra em água. A cera, a base dela, ela é o que a gente chama de hidrofóbica, né? Ela repele a água, ela ajuda a repelir essa água quando a gente mergulha. O que acontece? O cotonete, ele não deveria ser utilizado, né? Eu tinha um professor meu que brincava que cotonete só serve para dar dinheiro para o otorrino, né? Gerar consulta para a gente. Por quê? Só causa malefícios ao paciente. O jeito certo de limpar o ouvido é depois do banho, com uma toalha, um paninho, até onde o dedo alcançar. Só isso. O cotonete, ele dá a impressão que você está limpando o ouvido, mas na verdade você está empurrando essa cera. E aí acontece o acúmulo de cera. Existe, na minoria das pessoas, alguns pacientes que produzem um excesso de cera.
Isso aí é uma raridade. A maioria das pessoas que vão com excesso de cera para o consultório, eles estão indo por causa do uso excessivo do cotonete. De empurrar, de fazer essa justamente. Pressão. Mas esses pacientes que produzem cera em excesso, eles têm que fazer uma visita periódica ao otorrino para fazer a remoção. Tem pacientes meus que vão de ano em ano, tem pacientes que vão de 3 em 3 meses, tem pacientes que de 6 em 6 meses. Que é uma pergunta que eu vou fazer. Depende de cada paciente. Porque geralmente nós vamos ao otorrino quando nos sentimos incomodados com alguma dor, um zumbido, ou o que acontece, né, de entrar algum bichinho e tal. Qual seria o ideal para estar procurando o profissional, o médico? Olha, uma vez no ano. Né? Se você não tem queixa, uma vez no ano é uma consulta de rotina com o otorrino. Claro que nesse intervalo de ano em ano, se você tiver alguma queixa, você deve procurar, né? É isso aí. Pessoal, boa noite para o Raven, a Mariane Pimentel, a Michele. E enquanto eu falo aqui um pouquinho do meu merchandise, você que está nos ouvindo, tem alguma pergunta sobre otite, alguma pergunta sobre aqui para fazer com o especialista, doutor Hugo Rodrigues, que é otorrino, fique à vontade. Aqui, doutor, tem vários elogios, viu? A Michele fala assim, pensa num médico maravilhoso. Então, obrigado. Assim, aqui já tem alguns pacientes acompanhando aqui a entrevista, fique à vontade em compartilhar, em curtir, compartilhar e participar ao vivo aí da nossa entrevista. Bom, o programa de entrevista aberta é um oferecimento da Câmara Municipal de Palmas, que apoia a cultura do nosso estado, apoia também aqui os profissionais de comunicação. E também é um programa oferecido pela Tocantins TV. Quer ter a sua loja, aqui o seu produto sendo anunciado aqui pela nossa TV, na web? Então ligue no 98109-9000 e agende aí a sua visita. O Gleidson, o empreendedor da Tocantins TV, tem o maior prazer em estar aí fazendo uma visita, te explicando como fazer para você estar anunciando aqui pela Tocantins TV. E o nosso cenário, que cada dia está ficando mais bonitinho, mais organizado, é especial da Tapera Interiores, que é responsável aqui por todo o nosso visual. E lá tem especializações em almofadas decorativas, tecidos exclusivos, personalizados, tem reformas de estofados, sofá sob medida, e painéis de cama, que é o que você pode ver aqui atrás, aqui nas minhas costas, aqui o painel aqui do meu estúdio. Você pode ligar no 3225-7036 e aí agendar também uma visita que o Francis Ley vai até a sua casa e te explica direitinho como que fazer e como melhor atender aí. Vamos dar aqui a nossa continuidade aqui ao nosso programa. Boa noite para a Fernanda, Lucas e Aline. Matheus Mendes também está dizendo boa noite. Eu creio que já são alguns dos seus pacientes que estão entrando aqui. Pode tocar bem aí na tela. Toca na tela lá em cima. Toca de novo. E aí vai começar a... depois você pega aqui e dá uma olhadinha. Bom, vamos lá. Doutor, aqui a Aline já tem uma pergunta que não fala sobre a otite, mas é a sua especialização, eu vou falar. Como trata a sinusite? Olha, a sinusite, né? O que é uma sinusite? Em primeiro lugar, é uma inflamação e uma infecção dos seios da face, né? Que são algumas cavidades que nós temos na nossa face. Identificado, feito o diagnóstico correto da sinusite, nós temos que fazer o tratamento, né? Geralmente é feito com antibióticos, né? E no caso, isso na sinusite aguda, né? E no caso da sinusite crônica, a gente tem que descobrir o que está causando a cronicidade da doença e corrigir esse problema. Em alguns casos é necessário cirurgia para corrigir isso aí, né? Mas a maioria das vezes a sinusite se trata clinicamente, com antibióticos, sprays nasais, lavagens nasais. Uma pergunta que eu tenho sobre a sinusite, ela pode começar com um problema, por exemplo, de alergia. Ela começa com uma alergia e vai se agravando até chegar a se tornar uma sinusite? Ou não, ela já é sinusite desde o início? Não,
assim, uma vez que a gente classifica ela como sinusite, ela é sinusite. Mas eu costumo orientar meu paciente, explicar que a sinusite, ela sempre tem uma razão para acontecer. Você nunca acorda um dia e diz, hoje eu estou com sinusite. Não. Tem que ser precedida por uma gripe, um resfriado, uma rinite, né, mal controlada. Existem várias causas de vários fatores de risco para o paciente ter sinusite. Uma vez diagnosticada a sinusite, a gente vai tratar a sinusite, mas é sempre importante essa sua pergunta, porque o segredo do tratamento da sinusite é sempre tratar o problema que gerou a sinusite, né? O problema externo. Isso, né? Que está causando a sinusite, né? Então, assim, um dos fatores para a sinusite realmente é a rinite alérgica. Bom, vamos voltar aqui sobre a otite, classificando, porque quando eu estava estudando um pouco sobre o programa, eu vi que a otite ela tem várias localizações, na verdade, não são vários tipos de otite, né? E eu gostaria que o senhor classificasse para o nosso net espectador. Tem gente que nem sabe o que é otite. Então, qual a classificação, a localização? Isso, a otite, ela nada mais é do que a inflamação e infecção do ouvido, né? Então, assim, a otite externa, que é o que a gente estava falando inicialmente no programa, ela, como o nome mesmo diz, ela acomete a parte externa do ouvido. Até onde vai a parte externa do ouvido? Do orifício, onde a gente vê aqui, do canal auditivo externo, até a membrana timpânica. Esse é o conduto auditivo externo do paciente. É onde as otites de verão, que é essa otite externa... São as mais simples. Mais simples, né, de tratar e as mais comuns nessa época do ano. A otite média aguda acomete a parte interna do ouvido. Após a membrana timpânica. Geralmente ela é precedida, é bem comum em crianças também, né? Principalmente para crianças que frequentam creches, que têm muitas infecções de via aérea superior, que esse líquido, esse catarro que sai do nariz pela tuba auditiva vai para o ouvido junto com bactérias e causa um acometimento da parte do ouvido médio, né? As duas otites geram dores, né, incômodos, só que a diferença da otite média aguda é que há uma diferença no estado geral da criança e do adulto também quando é acometido. Dá febre, mal-estar, uma dor muito latejante. A parte externa do ouvido não, é uma dor localizada que geralmente dói quando você manipula o ouvido, né? A otite média aguda, ela é um acometimento mais interno, né, do ouvido e geralmente uma dor latejante contínua, com febre, mal-estar, né, e geralmente o paciente está associado com um quadro de congestão nasal também. A Helena está perguntando aqui, boa noite, doutor Hugo, tem conhecimento de pessoas que têm sangramento no nariz, ou melhor, de pessoas que não cicatriza e sangra sempre. O nome da doença é um nome difícil. O senhor tem conhecimento? Peraí, deixa eu só... Eu entendi aqui. O nome da doença é um nome difícil. Ela não colocou aqui sobre o nome da doença. O doutor pode depois responder e entender melhor a sua pergunta. Tem que ver porque é o seguinte, existem várias causas de sangramento nasais, né? Essa época do ano aumenta muito por causa do clima muito seco, né? Então, assim, existem pacientes que produzem, tem vamos dizer assim, a formação de algumas telangiectasias, que são pequenos vasos no nariz, que são muito frágeis. E isso, nessa época do ano, favorece o sangramento, né? Então, assim, eu teria que ver qual é o caso do paciente, analisar e classificar ele com a etiologia... Conhecimento clínico mesmo, isso, justamente, né? Avaliar o paciente, né? E com relação à otite, o tratamento, né? Tanto a de verão quanto a severa. Algumas pessoas se queixam que ficam assim, sem escutar muito bem. Começa o tratamento. Então, começou o tratamento. Quanto tempo leva para estar ali escutando e voltando à audição normalmente? Os dois tipos de otite que a gente falou, basicamente, elas alteram a audição do paciente temporariamente. A otite externa, por quê? Essa inflamação da parte externa do ouvido
ela causa um edema desse conduto e dificulta a passagem de som. Ao mesmo tempo que a otite média aguda, por essa secreção estar interna do ouvido, também dificulta vamos dizer assim, a passagem desse som. É o que a gente chama de perda auditiva condutiva, ou seja, o paciente, lá dentro o ouvido está normal, a parte que capta o som, só que o som não está chegando lá porque está tudo inflamado. Então assim, a otite externa, depois de 1 ou 2 dias o paciente já utilizando um remédio, o medicamento correto, a audição dele já vai voltando ao normal. Já a otite média aguda pode demorar algum tempo para ele voltar a ter uma audição, vamos dizer assim, normal, né? Que ele sempre tinha. Mas geralmente, todas essas doenças sendo tratadas corretamente, o paciente volta a ter audição normal. Obrigada. Aqui o Tiago está perguntando, doutor Hugo, em relação à dificuldade de respirar, principalmente no mês de julho, aqui no estado do Tocantins, quais são as medidas que devemos tomar, tanto para adultos quanto para as crianças, para melhorar a qualidade de vida nesse período? Excelente pergunta. Essa época do ano, como todo mundo já sabe, é uma época de seca, né? Então, assim, a umidade relativa do ar, às vezes, nessa época, chega a 10%, 20%, é muito baixo, é nível deserto, né? Então, isso faz com que a função da nossa respiração, do nosso epitélio respiratório, modifique totalmente, inclusive o nariz. Então é o seguinte, o nariz, quem tem rinite, quem tem sinusite, piora muito nessa época do ano, né? Quem tem problemas pulmonares também, todo trato respiratório sofre com essa baixa umidade. Então assim, qual é a primeira medida? Se hidratar, se hidratar, se hidratar. Então assim, beber muita água, líquidos, né? Em terceiro, quarto lugar, ter o hábito de lavar esse nariz com soro fisiológico, né? Então, assim, independente de marca, pode comprar o soro, usar a seringa, tem soros sprays, soro em gel, soro em jato, soro aerosol, tem vários tipos de soro para hidratar essa mucosa. Então, lavar no mínimo 2, 3 vezes por dia o nariz. Isso já previne sangramentos, ressecamento de mucosa, melhora a função do nariz. E à noite, principalmente, porque está seco e quente, as pessoas ligam o ar-condicionado, que é normal. O ar-condicionado ajuda a ressecar mais ainda, então usar um umidificador de ar. Ou, se você não tem condição de ter um umidificador em casa, usar baldes, toalhas molhadas no quarto, ou seja, de alguma forma você tem que ajudar esse ambiente a estar mais úmido. Aí dando qualidade de vida, isso. Respondendo aí a pergunta do Tiago, obrigado pela pergunta. Bom, aqui, com relação às infecções, né, com relação aqui à otite, sendo recorrente essa otite extrema, né, a severa, ela chega a ser algo clínico operatório? Olha, a otite média aguda, dificilmente ela é um caso cirúrgico, né? Porém, existem algumas complicações das otites, tipo mastoidites, abscessos, que aí sim faz com que o paciente necessite de uma cirurgia. Às vezes uma paralisia facial, que o paciente tem associado a uma otite, que a gente não consiga reverter com medicamento, a intervenção, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta da paciente, né, desse sangramento. Do sangramento, agora, né? Que ela falou dos 3 nomes, é uma doença chamada Rendo-Osler-Weber. É uma síndrome, né, que alguns pacientes têm, que realmente produz alguns vasos dentro do nariz que o corpo não consegue cicatrizar e eles têm sangramentos severos, né? Então, assim, eu já vi pacientes terem sangramentos muito importantes, terem que usar bolsas de sangue para conseguir, vamos dizer assim, se estabilizar hemodinamicamente, né? São casos complicados, né? Aí o que eu oriento a paciente que está nos acompanhando é procurar um otorrino da confiança dela para fazer um tratamento adequado, né? Tem que ter um acompanhamento Tem que ter um acompanhamento sério. rigoroso, porque o sangramento, se for essa doença, porque ela falou aqui 3 nomes, eu só lembro dessa, né? Então,
é importante ela procurar um otorrino para fazer o acompanhamento essa adequado. doença mesmo. Ela falou, colocou aqui o nome? Essa doença ela não digitou, mas ela falou, é essa aí. Pronto, acertou. olha aí. Parabéns. Bom, pessoal, para quem está nos assistindo aí, nós estamos falando com o Dr. Hugo Rodrigues, que é otorrino. Nós estamos falando especialmente sobre a otite, que é algo que acontece, que acomete muito aqui no verão, principalmente as crianças, né, que vão para a piscina, que estão nos lagos aí, passando as férias. E se você tem alguma pergunta, fique à vontade. O doutor Hugo é especialista, então está apto a responder sobre qualquer outro tipo de pergunta, mas o nosso foco, nosso preparo foi a otite, mas fique à vontade aí para estar fazendo aí a sua pergunta. E agradeço novamente a participação de vocês sobre o tema e compartilhando, curtindo, fazendo com que essa entrevista chegue aí o maior número de visualizações, porque é uma informação, saúde, e o tema que mais se pede nesse programa aqui é sobre saúde, né? Que as pessoas têm muita sede de conhecimento com relação a isso. Bom, mais uma vez eu quero agradecer à Câmara Municipal de Palmas, que é uma das parceiras aqui do programa, e também da Tocantins TV. O Tiago está falando, muito obrigada, a entrevista está ótima, eu indico o trabalho do Dr. Hugo, ótimo profissional. Que bom, então, não foi combinado, viu, doutor? Depois que eu mandei o banner para ele, foi que ele falou assim, é meu médico. Eu falei, então, estamos aí no caminho certo. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, fique à vontade. Eu vou dar continuidade aqui no tema que eu preparei, mas fiquem aí à vontade para estar fazendo outras perguntas. Bom, nós já falamos aqui qual é a melhor forma de limpar o ouvido e também do tratamento, né? A doença mais frequente, ela então é nas crianças. Assim, a criança, ela está mais exposta, tanto na otite média aguda, porque ela tem mais infecções de via aérea superior. Por exemplo, se você pegar uma criança e um adulto, a criança, ela gripa mais, ela fica mais resfriada. Principalmente as pequenininhas que vão em creche, que estão adquirindo imunidade, né? Já a parte externa, a otite externa, a criança, ela está mais exposta também, por quê? A criança, ela adora uma piscina, adora o lago, ela fica mais tempo no lago, fica mais exposta à água do que o adulto. Então, é mais por causa disso mesmo que ela está mais sujeita a ter essas otites nesse verão, nessa época do ano. E tem aí um grupo de risco, né? Que são os banhistas. Isso, que é o que a gente está comentando, né? Essa época do ano, todo mundo quer ir para o lago, todo mundo quer se refrescar, quer ir para a piscina, e é esse excesso de banhos, né, por imersão e a não retirada dessa água do ouvido que vai causar otite externa. Pessoal, já estamos aí com 27 minutos aí, então para finalizar, doutor, se você tem mais alguma pergunta, faça, porque é o final da nossa entrevista. Eu espero que tenhamos alcançado aí o nosso objetivo de falar sobre o tema, fazer as suas considerações finais e pode deixar aí o seu contato para que as pessoas que a nossa entrevista fica, né, na nossa fanpage aí durante todo o tempo, que possam estar procurando especialista e cuidando um pouco mais da saúde, aprendendo sobre o tema, porque qualidade de vida é a gente procurar saber e aprender sobre os nossos órgãos e como se prevenir das doenças para ter uma qualidade de vida melhor. Pode fazer as suas considerações finais. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o espaço, né, e a oportunidade da entrevista, né. É sempre bom falar de saúde. Eu acho que o papel do médico não é só estar no consultório, é fazer essa promoção de saúde, né, e estar disponível para a população. Enfim, e gostaria que o paciente que está nos ouvindo, ele ficasse tranquilo, né? Que às vezes a gente está falando de otite, parece que não é para curtir o lago, não é para curtir as piscinas. Não, vocês podem curtir as suas férias, pode curtir sua piscina, desde que tenha cuidado, né? Então, assim, e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, procure seu otorrino, né? Para ele fazer uma avaliação, ver como é que está o seu ouvido, né? Para você curtir esse verão sem nenhuma preocupação. A Aline está perguntando se o senhor faz parte da estética também.
Sim, também mexo com essa parte de rinoplastia, né? Plástica de nariz, orelha. Mexo com isso aí também. A Rita, a assessora do doutor Hugo, já colocou os contatos aqui nos comentários. Então, você pode ficar à vontade e procurar aí através dos contatos e já fazer aí a sua consulta. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, desejar que todos tenham as férias sem nenhuma otite de verão, né? Ou qualquer outro tipo de problema de saúde, mas vamos aí cuidar da saúde, vamos procurar, já que estamos no verão mais quente, que eu costumo dizer, porque aqui em Tocantins o verão é todo ano, né? Só que em julho, agosto, geralmente é bem mais quente. E consulta, né, gente? O otorrino, que é um médico que a gente geralmente nem lembra que precisa ser consultado. Quando tá apertado, né? Só vai quando tá ali nas últimas. Então, vamos aí fazer a nossa consulta preventiva, né? Muitos problemas de saúde são conhecidos e prevenidos já no início e ali com melhores resultados. Então, fica aí a nossa dica. E, doutor, uma satisfação receber o senhor aqui. Eu que agradeço. Foi ótima aqui a nossa entrevista. Meu espaço está aberto. A minha intenção é informar, é passar informação com qualidade, com confiança, para que essa entrevista possa ser multiplicada e atender outras pessoas que às vezes não têm conhecimento do assunto e está passando por esse tipo de problema. Né? Então, que nós possamos aí estar transmitindo essa informação e conhecimento é sempre bem-vindo. Agradeço a todos que participaram com a gente, os que estiveram ao vivo. E a Rayane está perguntando, não tem sorteio? Hoje não tem sorteio, Rayane. Mas eu estou organizando aqui o nosso cenário e todo o programa, e aí nós vamos começar a ir sorteando. Tá bom? Boa noite, feliz semana para todos e amanhã nós voltamos com um novo programa, ok?